Turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do ConectAgroCast. Primeiro eu preciso me explicar com os meus seguidores que nós ficamos 2 semanas sem novos episódios e aí nós estávamos fazendo ainda, né, nós tivemos aqui algumas alterações em relação à produção e em relação ao estúdio, mas problemas resolvidos, estamos tudo ok, eu espero que esteja tudo ok aí, né, atrás das câmeras, né, me façam um sinal se estiver tudo ok. Limpem as lágrimas e vamos seguir com o nosso episódio. Então, muito obrigado aos que permaneceram aqui conosco neste nosso delay de 2 semanas, mas prometo para vocês que no que depender de mim, isso aqui não para e sempre tentando trazer coisas sempre do interesse de vocês e do meu interesse. Não, na verdade é do meu interesse, é meu, eu trago o que eu quiser também, não é problema de vocês, assim, se vocês quiserem também, se não quiserem também, vão, né, fazer o quê? Mas muito obrigado aqui, Marinês, muito obrigado Marlon Brando, que está aqui atrás das câmeras, fazendo a nossa produção, muito obrigado a Camille Marketing, nossa social media e sócia do ConectAgro. Gente, mudou um negócio muito legal aqui que vocês não têm como ver, porque são as câmeras. Tá parecendo o estúdio da Rede Globo isso aqui. Tem umas câmeras muito grandes. Daí eu até falei pro nosso convidado aqui, já vou apresentar ele. Falei assim, é um bate-papo, não ligue pras câmeras. Ele, porra, mas olha o tamanho dessas câmeras. Como é que eu não vou ligar pra câmera, né? Gente, isso aqui tá parecendo a Rede Globo. Acompanhem nos nossos stories, que eu vou pedir pra Cami postar lá pra gente um pouquinho do making off, um pouquinho dos bastidores de como tá, vocês vão ver como tá legal isso aqui. Mas voltando ao que interessa, hoje eu tô aqui com a presença do William Conde, o qual a partir de agora será exclusivamente o Conde, e o Conde trabalha com uma questão que ela é, se não a maior, uma das maiores preocupações do produtor rural, ou do meio rural como geral, não necessariamente do produtor de commodities, né, ou do produtor pecuarista, mas das agroindústrias, das indústrias, que é a questão ambiental. E quem que nos salva nessas questões ambientais? Quando estiver bem lá para frente, quem vai te salvar é o advogado, mas quem vai resolver a tua vida no começo, quem vai dizer para você se pode ou não pode, quem vai te dar as melhores opções de como que eu posso fazer minha produção e ser sustentável ao mesmo tempo, é o meu amigo Conde. Conde, seja bem-vindo e faça uma apresentação sua aí pro pessoal. Então, estamos aí, fomos convidados pelo Arthur aí, agradecer a oportunidade de vir falar um pouco do nosso trabalho, o que a gente faz lá, né? Pega umas coisas meio... que é uma particularidade ambiental aí, falou nessa palavra, o pessoal já... Dá um pulo para trás, já né? dá um pulo para trás, né? Fico todo com medo, né? Mas a gente tá lá para auxiliar, para não chegar no que nenhum produtor quer, ser atuado. Claro. A gente já... o nosso escritório, a gente já tá, né, há 9 anos mais no mercado aí, né? Minha sócia lá trabalhava antes, eu terminei a faculdade, eu tô desde 2019 lá trabalhando, né? Então a gente tá lá para assessorar o produtor rural, né? Qualquer coisa que ele precise, né? Desde lá um licenciamento, uma outorga, o que ele precisar para estar dentro da legislação ambiental, a gente tá lá para assessorar ele, né? A gente entra com, né, como tipo assim, né, a gente na verdade é um consultor, né? Consultor ambiental que vai ajudar o produtor a requerer lá, né? Junto ao órgão ambiental, que é o nosso, hoje era IAP, hoje atualmente é IAT, né? E eu sempre falei uma frase para os meus clientes produtores, meus amigos produtores, que era a seguinte: mate uma pessoa, mas não derrube um pinheiro. E continua valendo essa minha fala, Conde? Sim, é verdade. Hoje, assim, o pessoal... Acho que o que eu mais escuto lá é, viu, como que eu faço para desmatar lá? Eu, assim, não consegue, a legislação não permite isso, né? É você pegar uma área que tá com... Provavelmente, às vezes, no cara, ela já tá com uma área que não tá como consolidada, ela foi feita em 2018, 2019 lá. Então, não é possível. Hoje não tem. O único jeito de você conseguir... Em 2 formas de você... Que é uma pergunta... Até entrando, já vi que é a tua resposta, só deixa eu fazer minha pergunta no meio, que era justamente isso. Eu tenho uma área, né? Eu tenho uma área lá da minha propriedade, tô respeitando a APP, tô respeitando reserva legal, os 20%. Né, vamos dizer lá, dos 20% eu tenho 22%, digamos assim. E esse 2% eu queria desbastar para eu fazer para eu mecanizar. É possível? Não,
se tiver o pinheiro ali, Não faz, né? Não faz, pinheiro e embuia, eles estão, né, são árvores que foram colocadas como em extinção, né? Se eles tivessem como, assim, é uma palavra que muda, né, no livro vermelho que a gente chama lá, que ele, quando ele está em ameaça de extinção, ele pode ter um manejo, mas o pinheiro, a embuia lá é considerado como extinção. Então, assim, a lei se espreme a isso. Então, não é possível. As únicas duas formas de você conseguir, hoje, ao sair uma autorização, né, florestal para retirada de pinheiro, é quando o pinheiro está com risco de queda, né? Se tem um barracão lá, uma casa, alguma coisa, e ele tem risco dele cair ali, a gente entra com um pedido junto à Defesa Civil, a Defesa Civil faz... Demonstra, né? Que tem realmente um risco ali, ó, né, as pessoas que estão ali, aquele patrimônio, e daí a gente entra com um pedido junto ao órgão ambiental, né? Esse é um dos jeitos. E quando o pinheiro foi plantado, né? Esse, né, é um pinheiro que foi plantado, não é natural ali, não é... Então é possível de você sair. De outra forma, não é possível. Mas igual já entrando em outro assunto que a gente comentou, né? Hoje acontece, é um pequeno produtor rural, né? A gente comentou. E ele... Não, eu quero plantar erva mate. Então, é possível sair uma autorização, né, florestal para você fazer uma roçada, né, desde que ele não esteja dentro de uma área de APP. Se ele não estiver na área de APP e não for uma reserva legal, é possível você fazer uma roçada dele. A gente chama de roçada de subbosque, né, sendo que... Só que ele tem um limite de 15 metros cúbicos de lenha, né. E agora que você falou isso, me lembrou de uma coisa. Quando eu recebi aqui o João Giotti falando sobre a erva mate, e aí ele falou bastante, né, sobre a erva mate sombreada, né, que ela até ganha qualidade, para ver como a natureza é bacana, Deus é bem bacana, né, quando ele faz as coisinhas que ele fez a erva mate nascer sob a araucária, né, e fala da qualidade dela sombreada. Então, na minha área de reserva, dentro disso, é possível que eu faça essa roçada e plante um tanto de erva mate para ter essa erva mate sombreada ou não? É só se eu só extrair o que tem lá? Não, é possível. Plantar. Você entra com essa autorização, né? Até tem o código 354 de 2020 ali, uma portaria que saiu do IAP. Aí ele dizendo, mas é só para o pequeno produtor. Né? O cara tem que ter a DAP lá, que agora acho que até mudou o nome, não é coisa recente, mas ele tem que ser um pequeno produtor. Aí sim, ele é permitido você, desde que não esteja na área PP. A área de PP... O que é, né? Se tiver nascente o rio, tem que respeitar, mas fora disso é possível. Você entra... E algo que eu falo bastante para os meus clientes, e eu acredito que, né, isso tem muito a ver lá com o teu serviço, que é assim, deles não esperarem para ter uma posição reativa. Ou seja, o cara primeiro faz... cagada, vamos falar no português bem direitão, né? Primeiro o caboclo faz a cagada e depois ele vai atrás do conde para regularizar a questão ambiental. Depois que ele é autuado, ele vai atrás do advogado para fazer a defesa dele. Mas ele não vem antes para perguntar, conde, o que você acha? Será que eu posso? Será que eu não posso? Como é que é isso lá no teu dia a dia, conde? Normalmente o pessoal chega depois. Difícil, assim... Porque é muito restrita, né? A legislação ambiental é restrita, né? Se fosse ver o Código Florestal, era possível, mas não é. Na prática é outra, né? Porque daí tem a área, digamos, o Código Florestal, mas daí tem a árvore que não pode ser cortada. Então, não tem. Então, o Código Florestal também tem esse, como qualquer lei tem suas coisas ali que impedem, mas acho que é isso. E assim, quando chega uma situação lá para vocês, chega um produtor falando, estoquei ali meio alqueire e acabei derrubando sem querer ali do Zimbuia 4 Pinheiro. Como é que é? Chegou essa autuação, tem uma autuação do IAT, como é que você procede daí? Como é que a tua empresa procede com isso? Quando você é autuado, né? Hoje você pode ser duas formas autuado, né? Pelos fiscais do IAP, né? Ou pela Força Verde, né? São os dois que podem te autuar. Aí, normalmente, eles vai chegar né? Vai vir a autuação para ele ali, né? Aí a pessoa chegou lá para mim. Corre 2 processos, né? O processo civil, né? Isso. Que vai responder perante na verdade, a tríplice responsabilidade ambiental. Civil, criminal e administrativo. Sim. Quando chegou a autuação administrativa... É o que a gente vai autuar. Vai trabalhar. Se for uma coisa assim que... Uma multa... É que assim, é difícil, eu sempre digo, é difícil contra a prova maior, né? Normalmente chegou lá, o resto do pinheiro cortado lá,
Tá o bichão enterrado. Não tá, tem o que você dizer, não fiz. Uhum. O que a gente sempre tenta aconselhar? Não, vamos entrar com um recurso pedindo para diminuir esse valor dessa multa, para você recuperar essa área. Então, assim, é o que a gente tenta. Hoje tem aquele programa lá que você faz, que você entra, o próprio no site do IAT tem lá, você entra lá, você se inscreve lá, para você diminuir esse valor da multa. Pode até diminuir até em 60%. E daí tem os programas que o governo do estado do Paraná fornece lá, digamos, Rio Vivo e vários recursos. E daí neles lá, eles lançam esse projeto. Um projeto desse é 7 milhões, digamos assim, para fazer. Então as pessoas vão se inscrevendo lá, quando eles atingirem esse valor da multa ali, eles vão iniciar um projeto. Faz lá. um projeto. Tem vários lá, recuperação de rio, para melhorar, digamos, algumas cabeças. Tem vários projetos que tem. Então você entra nesse projeto, então assim, os fiscais lá, né, do IAT vão analisar, né, os responsáveis do setor vão analisar. Não, beleza, então você pode recuperar essa área e nós vamos te dar esse valor de você diminuir essa multa. Então, às vezes, você consegue reduzir até 60%. E daí você entra com paga essa multa para esse plano ambiental que o governo do estado tem. Então, é uma coisa que eu aconselho, é isso. Assim. Sim. Daí, assim, não, quero recorrer à multa, Daí, normalmente, a gente fala para ir atrás de um advogado, que né, que nem você... Como é que eu vou falar, né? É bom indicar, né? É bom que entre o advogado, mas não sei se sempre vai dar certo, né? Então... assim, normalmente a gente trabalha, igual você sempre falou, parceria, né? Você tem que ter parceiros, indica o advogado, pra gente tentar, né, às vezes, diminuir a multa, às vezes no criminal mesmo lá, às vezes acontece do juiz lá, o promotor, exigir que você recupere a área, ou pede uma resposta. Então, assim, tudo depende. Às vezes a gente também oferece o serviço de plano de recuperação, que a gente faz lá, o famoso PRAD, né? Então é uma das coisas que a gente faz. Quando a pessoa chega lá, então a gente vai analisar a situação. Se é uma multa, às vezes não é uma multa muito alta, a gente fala, vamos tentar entrar para diminuir, né? Mas, sei lá, uma multa lá 5, 6, 10 mil reais, você diminui, não fica um valor muito alto e você ajuda aí no governo né, com essas benfeitorias que eles têm, esses planos que eles têm. Às vezes porque o dinheiro, se você pagar a multa inteira, pulveriza o dinheiro. Não vai. Agora não, quando você se inscreve... Você paga mais barato e para um projeto que você sabe que o dinheiro vai para lá. Igual tipo uma licitação, né? O dinheiro vai para aquilo. O dinheiro veio para aquilo, ele vai para aquilo. Não tem como ir para outra coisa. E além do teu desconto que tem. Então é uma das coisas que a gente acaba indicando lá. E o nosso episódio hoje é tratando dessa questão ambiental voltada ao produtor rural. Cara, eu tô me segurando pra não fazer um negócio, porque para o pessoal que tá no Spotify, que não tá nos vendo, esse nosso microfone tá muito parecido com o do Roberto Carlos, né? Que ele canta assim, né? E eu tava me segurando pra não fazer isso, eu tava com muita vontade de fazer isso, agora eu fiz. Quer segurar, pra quem está no Spotify, eu estou nesse momento segurando no cabo do meu microfone. Mas, voltando ao assunto, é justamente isso que você falou. Quando o produtor me procura para essa questão, né? Fui autuado, eu já posso dizer para ele que, referente ao mérito ou referente à matéria em si, a gente não tem muito o que fazer. Por quê? Então, eu fui autuado porque... Bom, porque você não desbastou nada, você não roçou, você não limpou. Não, veja bem, eu até fiz e tal. E tá lá os tocos, tá lá... Não tem a materialidade no negócio, né? Então, ele existiu. Aonde que a gente vai tentar bater? Vou tentar bater nos erros do próprio agente que autuou. Às vezes a autuação ela não tá foi escrito à mão e ela tá meio borrada. Às vezes o cara diz que você bota lá um trecho de lei onde tá dizendo que é proibido cortar sequoia. Mas, porra, sequoia tem lá na Amazônia, eu derrubei um pinheiro. Opa, tem aí um erro na autuação. Aí é que você vai conseguir bater de frente com os caras. Se não tem o que fazer, como você falou. Tá lá, foi derrubado, né, houve o crime ambiental, né, houve a questão... foi descumprida a legislação ambiental? Normalmente tiram foto dali, não tem... A gente até tenta falar que aquilo lá quem fez foi o antigo proprietário, mas nem sempre cola, né? A gente tava comentando dos satélites, né? Hoje tem, né, diário aí, semanal, a imagem do Paraná inteiro aí, né? Tem o satélite que passa, então não tem muito o que você
dizer que não foi que fez. Igual eu tento, assim, ó, o que a gente tenta é remediar para diminuir o valor da multa. Isso. E tentar, às vezes, achar uma solução ali. Às vezes, não, você tem uma outra área lá, às vezes, assim, não é o problema é que não é a gente que decide, é o órgão, né? Você apresenta uma proposta de dizer, não, ó, essa área aqui, então, nós vamos deixar e vamos recuperar essa outra área. Às vezes é possível. Sim. A gente não sabe o que vem deles lá. E como, né, a gente falou, tem a tríplice responsabilidade. Então vai chegar autuação, um processo cível e um processo criminal. No cível vem uma multa, no criminal, se o que você fez for crime, você pode, né, até pena de prisão. Claro que se você consegue na autuação já fazer um bom acordo, você coloca ele nos outros. Se você consegue lá no crime, você vem elencando nos outros. E aí você tenta fazer um arremate geral. Mas foi como você falou. Teve a destoca, teve houve o crime ambiental. Eu não tenho. O pior é quando mexe lá num olho d'água. Isso. Mexe num tanque, alguma coisa assim. Isso é o pior. Não tem, assim, não tem, né? Na água, assim, normalmente as multas são um valor mais elevado. E você lembrou algo interessante, que é essa questão dos satélites. Então, até há pouco tempo atrás, ia lá o policial, ou ia seja lá o fiscalizador, ele ia até a tua propriedade, fiscalizava. Eventualmente você pegava algum, como que eu posso dizer isso de maneira branda, assim, algum mais adepto a ajudar o amigo em troca de alguma coisa, e você conseguia fazer com que se dissipasse aí alguma coisa, né? Um carneirinho, né? Um pó de mel, um saco de feijão, né? E as coisas, o famoso jeitinho brasileiro. Acontece que agora, como você mesmo falou, Conde, tá tudo isso tem todo aliás, o planeta inteiro está sob a mira de satélites, e tem satélites que estão monitorando o meio ambiente do Brasil inteiro. E aí toda alteração que tem lá, através de inteligências artificiais, ele já consegue ver, e essa alteração é mandado para o órgão autuador ou para a polícia, né, Força Verde, etc., e acontece o seguinte, se esse policial ou se esse autuador não for até a propriedade e não fizer a autuação, ele está prevaricando, porque chegou para ele a informação. Então o jeitinho brasileiro não cabe mais, né? Uma coisa que acontece, né, o órgão do IAP, o último concurso era 89, 90, não lembro, não vou saber. Né? E agora, 2022, agora entrou... É recente, bem recente. Recente entrou gente nova, né, no órgão. Então, né, na nossa regional aqui, entrou 4 novos, né? Né? São 3 engenheiros e uma técnica. Em outras regionais. Então, assim, queira ou não queira, era um órgão que tinha um déficit de pessoas. De gente, claro. De gente. Hoje já não. Hoje eles já têm pessoas. Então, eles estão com mais serviço, estão indo atuar, né? A gente fica sabendo que aqui na nossa regional eles estão pegando helicóptero e indo conferir, né, autuações. Às vezes, se tem uma notificação, eles estão indo, né? A gente ficou sabendo, já ficou sabendo, não peguei nenhum caso, acho que o Arthur também não, de o CAR notificar que você... Eu não peguei também, mas já fiquei sabendo dessa situação. Às vezes é coisa assim que a gente tá trazendo muito recente. Muito recente, Porque entrou, bem dizer, no início do ano agora, então assim, é uma coisa, mudança de governo e tal, então agora tá uma coisa mais exigida, eles estão cobrando. E foi algo que eu falei aqui no nosso episódio, que eu fiz com o Mauro até, e aí... Por que vocês acham que você tem que fazer... Você vai lá e faz um registro para você fazer o recolhimento do teu ITR. Daí você tem que fazer mapa georreferenciado. Aí você tem CCIR. Aí você tem o CAR. Por quê? É para cruzar todas essas informações e cada vez mais você tá na mira do grande irmão. Então ele tá te olhando e eles estão vendo o que você tá fazendo, o que você tá plantando. E isso, o produtor rural, ele talvez... A maioria dos produtores rurais, eles ainda não têm noção de que tudo isso vai bater lá no imposto de renda daqui a pouco, porque a Receita Federal vai olhar, como que você declarou aqui que você, sei lá, produziu 1.000 sacos de soja, se você tem um espaço onde produz 5.000? Peraí, não tá batendo essa conta. Aí a Receita vai vir te cobrar. Então é todo um sistema fechado, né? E eles querem saber de tudo também para fazer uma previsão, né? O governo, se ele sabendo quanto que é a receita que ele vai ter mais exata, ele consegue fazer uma previsão melhor de gasto. Isso claro. Eles estão fechando o cerco, né? Igual uma coisa também recente é o novo Plano Safra que foi lançado, né? Quando tu
quanto o produtor mais correto ambientalmente ele esteja, vai ser uma melhor taxa de juro. Assim, é coisa recente. Digamos, ele é o pessoal que planta lá culturas que são irrigadas. Se ele tiver com a outorga, né, com a outorga dele certinha, com o licenciamento da irrigação, ele consegue pegar uma taxa melhor. Por quê? Porque, digamos, o banco vai analisar, não, ele pode irrigar. Então, ele não, se tiver um problema lá de temperatura, lá de seca, não tem problema, ele tá certo, ele vai irrigar. Então, tem uma chance menor do banco tomar digamos, um prejuízo. E claro, são culturas que o KC é alto, não é uma coisa técnica, assim, um agrônomo vai saber melhor, né, dos KC e tal. Mas, assim, digamos, batata tal, é uma cultura bem arriscada. Então, eles querem que você esteja mais certo. Sim, e a outorga de água a gente vai falar daqui a pouco aí, que eu sei que é um assunto que você entende bastante. Pessoal da produção, Marlon Brando, a nossa produção se chama Marlon Brando agora, anotem esse nome. Marlon Brando, tá pegando minha meia escocesa aqui, ó, perceba que agora que a gente já não tem aquela mesona aqui, ó, tem a possibilidade, eu sempre virei com meias diferentes, então, pra aparecer na câmera aqui. Deixa eu te contar só uma história que eu lembrei aqui. Uma vez eu tava com eu sou de Curitiba, minha esposa é de Fernandes Pinheiro, ali do Angaí, né? Bom, você conhece. Aí eu tava contando pra ela, tava passando na TV aquele... era uma minissérie, acho que do Globoplay, que fala sobre uma criança que foi sequestrada, o caso Evandro. E daí eu falei pra ela, nossa, esse caso do Evandro lá aconteceu em Guaratuba, Curitiba, que era onde eu vivia, né, onde eu morava, e eu tinha muito medo lá, porque o pessoal falava pra gente que passava um carro preto pegando as crianças, que era o Opala preto, então toda vez que a gente tava na rua, e ele era mais ou menos da minha idade, né, então aconteceu esse caso na minha infância. Aí, passava o carro preto, o Opala preto, eu tinha medo. Daí minha esposa falou, eu tinha medo da Força Verde. Eu falei, mas por que medo da Força Verde? Dela, não sei, meu pai tinha tanto medo da Força Verde na época, que ele falava Força Verde e todo mundo se escondia. Então eu tinha medo da Força Verde. A gente sabe por quê, mas não dá pra falar, né? E Conde, a gente falando aqui bastante, né? Falamos um tanto aí sobre o agricultor, né? O produtor, mas mais voltado para o produtor. E para o pecuarista, seja para o suinocultor, avicultor, pecuarista, onde que você entende aí que são as maiores demandas ambientais? Onde que você concentra seus esforços para ajudar essa turma? Assim, a gente tem uma demanda muito grande na nossa região aqui, tem né, o frigorífico... Teu forte é a granja, né? A gente atende bastante a granja, a gente é parceiro do frigorífico Tons, né, a nossa mesa lá. Né, já faz anos desde o início do escritório, né? A gente tem 100% a parte ambiental deles lá. Então, assim, granja. O produtor vai iniciar uma granja, digamos lá. Né, o frigorífico vai ampliar as granjas de terminação lá. A gente vai pegar e vai auxiliar o produtor. A gente vai lá na área, vai ver se a área dele, né, suporta a granja ali, se ele tem mais áreas, né, para jogar o esterco, se o acesso dele é bom. Assim, acontece, às vezes o produtor, a estrada dele é muito ruim. E você sabe, caminhão de porco, suinoculturas, faça chuva, faça sol, tem que tirar porco, tem que sair. Tem que ter uma estrada. Então, assim, tudo a gente dá uma analisada, ver se é possível, né, se é longe de rio, nascente, se né, respeita a área da APP. Aí sim a gente vai entrar com licenciamento, né? Vai entrar lá com a outorga dela. Não, tenho água, vamos fazer um poço. Aí vai outorgar, vamos fazer a licença, aí faz a licença, aí a gente passa pro pessoal que lida com o crédito rural, né? Que vai buscar ajudar o produtor no crédito. Aí na construção, né, o frigorífico fornece ali o projeto, tudo. A gente também auxilia na compra das lona de fossa, né, tem hoje também a DAPAR exige algumas questões assim de saúde animal lá, que você tem que fazer uma cerca para eles dizem o vazio ali e tal, tem uma cerca que tem que respeitar, tudo isso porque às vezes a carne é exportada, então ela tem todo um padrão, né? Então hoje a gente ajuda muito isso o produtor, mesmo, né, pessoal, essa semana fui procurar o pessoal lá para fazer licença de pessoal que produz ovo, então a gente auxilia nisso. O pessoal que com frango também, a gente auxilia. Mas assim, o que mais a gente lida é suinocultura, né? Né? Que nem o frigorífico lá, a gente tem uma das coisas que eles implementaram, né? Porque o que acontecia? O produtor às vezes é mal orientado. Normalmente não é que eles não querem fazer. Às vezes normalmente eles são mal orientados, né? Às vezes não tem noção. Então a gente foi implementado, a
partir dos 60 dias, a gente, do alojamento deles lá, a gente vai lá na granja lá, dar uma olhada, conversar, ver se não tá vazando uma fossa dele. Se tiver vazando e chegar um fiscal, ele pode ser autuado. Não pode. É uma das coisas do plano de controle ambiental que você coloca no projeto lá do licenciamento, é isso. Você tem que controlar se ele tá fazendo a compostagem do suíno morto certo. Então você não tá, né, não tá cobrindo ali com uma serragem e tal, então a gente vai auxiliar. Né? E uma das coisas que o frigorífico se preocupa, é uma das coisas ambientalmente que eles implementaram. E se a gente vê uma das coisas erradas, a gente anota e eles tomam um desconto no valor do suíno lá. Isso que eu ia te perguntar também. Eu acompanhei mais de perto alguns suinocultores, alguns avicultores que eles eram todos integrados, era a antiga Perdigão, foi, né, mudou de nome várias vezes lá e agora é dos árabes lá, né? Que aí Não sei. Bom, é árabe agora. Bom, mas é o seguinte, então vinham muitas demandas da empresa, né? E o produtor tinha que se adequar a todas elas e havia um rígido controle por conta da empresa, né? Até, como você falou, para poder cumprir com os requisitos que o mercado internacional pede deles. E como que é esse acompanhamento que vocês fazem? Semanal, mensal, vocês vão a chamado do produtor ou isso quem faz a empresa? Como que vocês fazem isso para manter na regra? Porque agora você contou que faz a regra. E daí para manter a turma na regra. Acontece ali, como é uma norma do frigorífico que a gente atende, né? Eles se preocupam, porque às vezes aconteceu uma situação esses dias ali no município vizinho. Vazando fossa pra rua. Aí teve uma denúncia e foram em cima, né? Foram chamados os frigoríficos. Né? O frigorífico aqui falou, não é granja nossa, porque nós temos esse programa que a gente implementou para não ter. Então ele é corresponsável ao produtor lá, porque assim, normalmente as granjas, assim, o produtor entra com o investimento de fazer a granja e cuidar, e os frigoríficos, né, alojam vem com ração e isso, mas eles são corresponsáveis, ambientalmente eles são corresponsáveis se ele não estiver cuidando. Então é uma das coisas que a gente acompanha. Quando ele é parceiro, se não é, a gente atende outros suinocultores que não são parceiro, mas daí a gente não faz esse acompanhamento, porque daí não é uma coisa que foi criada ali, né? Então eu comentei, eles criaram, então o produtor leva à risca isso, porque senão eles tomam desconto, é R$1 por suíno. Então assim, lá um lote de 1.000, ele vai perder R$1.000 se ele não cuidar. Então é difícil a gente pegar, né, fossa vazando, é difícil, assim, ou às vezes as canaletas, as igrejas mais antigas, canaleta não era nem cano, então às vezes as canaletas vazando, então é bem difícil a gente pegar. Eu, da minha experiência aí, seja de trabalhar, seja de rodar no interior, o que eu vejo é que as granjas dos integrados, seja de ave, seja de suíno, elas respeitam toda a legislação. Você não vê mais, você não vê falha você não vê porquice, né, por assim dizer, né? Opa, quem tá chegando? Opa, chegando nossa produção aqui, achei que era o nosso cafezinho que tá chegando. Você não vê assim, vou usar esse termo, né, novamente, você não vê porquice, né? Você vê respeito, você vê cuidado, você vê trato não só com os bichos, mas o entorno, né? Cuidado até com lata de cerveja, papel, essas coisas em volta, não pode, tudo isso é muito limpo. Então, se você tem às vezes aquela impressão de que porque é chiqueirão de porco. Olha, a não ser aquele pessoal que, assim, ainda tem, né, que faz por conta, alguma coisa assim. Às vezes até pro gasto, né? Mas se você pegar de integrados, não, mas mesmo assim... Tô quase falando limpo aqui, né? Mas assim... Por que às vezes o produtor leva meio... Porque tem fiscalização. E agora não, aumentou os fiscais. Sim. Então, assim, qualquer denúncia que a gente tá vendo aí, eles estão indo lá. Estão indo ver. Então, assim, se pegar um produtor lá que esteja... Ele vai se complicar, ele vai ser autuado e pode ser passivo da área dele ser embargada e ele parar de criar o suíno dele. Então, é uma coisa bem importante. Só que, assim, por que levava o meio... Porque não tinha fiscalização. Porque não tinha fiscalização, claro. Então, hoje aumentou. Então, assim, a gente orienta, fala, cuida e tal. E quando a gente vai lá, fala, faça certo, porque você vai se complicar. O pessoal costumava, às vezes, pôr nas mangueiras e largar no rio, isso daí. Não. Tipo, mas
E assim, o esterco suíno tem um potencial de adubo ali que, não sei... Opa, pode chegar, entre. Ah lá. Alá, se não é a Smack. Licença. A hora mais aguardada do podcast. Seja muito bem-vinda. Pode aqui, entre as câmeras. Pessoal, continuamos aqui no Conecta Hub, na Rua da Liberdade, número 740. E nosso sempre parceiro. Esse daqui você pode levar. Eu vou pedir só para deixar esses dois aqui. Você toma com açúcar? Não, pode, tá. Tem açúcar aqui, ó. Tá tranquilo, não? Qualquer coisa... Então tá bom. Que daí esse aqui você pode levar, então. Muito obrigado. De nada. A Smack Sabores aqui no Conecta Hub, na Rua da Liberdade, número 740. Troca-se de ambiente, mas não troca-se de cafezinho. E ela fica lá, tem a matriz em Teixeira Soares e a filial aqui em Irati, que fica no Conecta Hub. E além desse cafezinho, eu sempre peço esse cafezinho porque eu acho ele, né, sem aquela... todo emperequetado. Tem os emperequetados, tem os muito emperequetados. Às vezes eu peço também. Mas esse aqui eu sou fã mesmo, sou fã. E indiquei ao Conde até... A Camille brigou comigo, falou, dessa vez deixa o convidado escolher o café. Falei, não, mas é que todo mundo gosta desse, tome esse aqui que é bom, né? Então, turma, convidadíssimos a virem até aqui, não só conhecer o espaço, mas tomar um cafezinho. E agora, posso falar porque eu experimentei agora há pouco, eles estão fazendo também misto quente. Imagina, não é qualquer misto quente. É maravilhoso o misto quente que eles fazem. Se houvesse um campeonato mundial de misto quente, ganharia o primeiro prêmio do primeiro lugar de misto quente. Então, Smack Sabores, sempre muito obrigado aí. Vocês fazem parte da minha família Conectagro aqui. E... Vamos lá. Continuando aqui, deixa só um pensamento assim que eu tive. Gente, eu ainda tô me batendinho com o braço aqui, porque às vezes eu acho que ele tá... Marlon Brando... Às vezes teu pauzinho tá baixando aqui, meu amigo. Mas deixa... Não, agora tá... Tá bom. Não, tá bom. E aqui eu também fico igual cantor aqui, né? Fico mexendo o tempo inteiro. Como que é? Ele tá nervoso que é a primeira vez. E assim, às vezes as pessoas elas têm a impressão... Quantas vezes você já não viu isso? Não, isso aqui, vem direto lá do sítio. Então, usam às vezes um nome orgânico, sem de fato ser, né, o que a gente compreende legalmente sobre orgânico, mas não, come esse aqui, esse aqui é porquinho lá do sítio. Então, e aí você tem aquela ideia de que é menor, é mais natural, é mais bem cuidado. Mas eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que aonde que é bem cuidado? Onde há uma rígida fiscalização, onde onde tem gente acompanhando de forma particular ou de forma governamental, que cumpre as regras aqui no Paraná da ADAPAR, do IAT, IBAMA, então que cumpre toda uma série do mapa, né? Uma série de legislações. Então, às vezes a gente tem aquela impressão de a coisinha do sítio, a coisinha da fazenda é muito melhor. Não, você não tem garantia nenhuma. Lá, o cara criava o porcão nas abóboras ali, criado solto, e você não faz ideia. Agora, o que vocês cuidam, esse sim tem como garantir a qualidade, né? Tem a ADAPAR agora, a legislação, tem alguns produtores que estão teve que cercar granja e um alto investimento fazer para você chegar lá, ter um livro de quem chegou. Tanto que eu nem entro dentro das granjas porque é uma coisa que não deixo, porque... Você pode transmitir alguma coisa, então a gente nem entra, a gente anda por fora ali mesmo. Uma das coisas, das exigências que tem, né? A gente fala assim, da suinocultura, que é o que a gente... É o que você bate, né? Bate bastante aí em cima. E você falou um negócio ali também que... Acho que era o nosso assunto antes do cafezinho chegar aqui, que é o seguinte... Como que é o uso do esterco destas granjas de porco? Como que é o uso deste esterco para adubação? O próprio produtor pode vender, não pode? Como que funciona isso? Assim, o produtor, normalmente, quando a gente licencia, né, você analisa, o fiscal lá, quem vai dar licença no órgão, analisa se ele tem uma capacidade de jogar aquela quantidade ali. Se ele não tem, você tem que pegar a anuência dos vizinhos que você vai jogar no terreno dele. Então você pega um papel, meus vizinhos vão receber meu esterco ali. E também, assim, na licença, nas condições da licença, sai que você tem que monitorar. Você tem que, normalmente uma vez por ano ou 2 vezes no ano, você tem que coletar o solo, ver como que tá ali né, como você jogou muito esterco, você vai ter que fazer uma correção. Aí a gente passa para o engenheiro agrônomo, que a gente não pode assinar pelo solo,
né, minha formação não permite isso. Aí o engenheiro agrônomo ali vai dar um laudo dizendo, não, ó, você tem que jogar tanto de calcário ali para corrigir teu solo. Uhum. E, nossa, o porco aí, o pessoal... assim, não, é até engraçado, você vai iniciar uma granja de suíno lá, nem o vizinho quer esterco, fica meio assim, de pôr a granja ali, iniciou a granja ali, o pessoal joga o esterco e quem tá jogando esterco tá produzindo mais... Rapaz do céu, meu, é até engraçado. Às vezes você chega nas granjas lá, tá uma fila de vizinho tirando esterco. Porque o potencial do esterco do suíno é muito bom. Quando ele é ainda fechado, né, que a gente chama quando ele é feito o biodigestor, ele é melhor ainda. Ele trata melhor, ele sai um esterco muito melhor. Assim, eu já vi um caso assim, eu nunca esqueço, uma vez em Palmeiras, assim, era um produtor suinocultor e bovinocultor, né? Ele jogou os estercos no mesmo terreno, num azevém, acho que era. Ele jogou do suíno pra cá e do bovino pra cá. Olha, eu juro, dava uns 10, 15 centímetros de diferença. No mesmo época, tudo. Porque o esterco do suíno é muito rico em, se não me engano, de fósforo, potássio, algumas coisas ali que a planta lá gosta. Então, ele é muito forte. Não, agora vou fazer uma interatividade aqui. Camille, faz uma gentileza. Abre o nosso Instagram. Abre o Instagram do Conectagro, está aberto aí. Agora, abre um story preto, assim, e escreve: temos algum engenheiro agrônomo aqui? E posta. E daí eu vou fazer um vídeo aqui que nós vamos perguntar para eles do esterco do suíno. O engenheiro vai saber. E daí você vem fazer um vídeo aqui que nós vamos perguntar pro agrônomo. Enquanto isso, pode tomar um cafezinho, que é o tempo que eu dou uma distraída pro convidado poder tomar um cafezinho dele aqui. O agrônomo vai saber melhor, assim. A questão do solo não é uma coisa que não, é porque... que a gente assina, que a gente faz, né? Não, é que perto lá de uma granja onde você sabe de qual que eu tô falando, às vezes no caminho, assim, você já vai sentindo que o cheiro tá mais forte. E daí não é que a granja, né, tá vindo da granja. Não, é que ele pegou e espalhou na terra em volta ali, e daí acabou vindo o cheiro. Porque quando ele tá ali no período dele ali, que ele, né, tá com o espaço na fossa, ele não cheira, a suinocultura não tem. O problema é quando ele vai tirar o esterco. Daí ele tá normalmente alguns produtores tem colocam atrás do trator para mexer aquilo ali, né, para dar uma aerada e daí... Isso era algo que eu ia te perguntar. Então, assim, vai construir lá um chiqueirão próximo a uma comunidade no interior e tal, e o pessoal já começa, mas vai vir cheiro, mas o cheiro... E, de fato, quando você pega um chiqueirão assim, impregna até na própria roupa, né? Como que é feito esse cuidado em relação ao cheiro, né? Quanto que esse cheiro vai longe, quanto que ele atinge, e quais os cuidados que tem para que esse cheiro não vá para próximo? Olha, assim, a legislação diz que você tem que respeitar, né, ali estrada, se não me engano é 15 metros, assim, a única coisa que ele pede uma distância, não lembro se é 200 ou 500 metros, de escolas e igreja, que uma igreja não pode estar dentro disso, senão não licencia. Mas outra coisa não tem. Você tá numa área rural, ela é considerada rural. Mas da tua prática, assim, quando que vai do chiqueiro, quando que vai vir o cheiro? É só quando mexe mesmo, que você falou? Só quando vai fazer as trocas? Tem o cheiro, assim, até agora a gente tá, algumas granjas aqui perto e tal, tá vindo novidade de alguns produtos. O pessoal tá jogando esses produtos ali na fossa e acaba dando uma diminuída no cheiro ali no normal. Mas quando ele, às vezes assim, algumas granjas agora o pessoal não tá jogando mais com aquele com o trator, o pessoal acaba comprando bomba e irrigando. Não tem, cara. Não, quando tira de lá e vai irrigar, isso sem dúvida, mas esse né? produto, assim, é bem recente, uma coisa assim, uma granja só que a gente tá aqui, que eles estão colocando e tá dando uma diminuída, porque eles estavam com problema dos vizinhos reclamar e o pessoal não quer ter incômodo, né? E Conde, eu acredito que seja o único inconveniente disso é o cheiro, porque o eventual cheiro, né, que nem é sempre, né, o eventual cheiro, mas senão não traz inconveniente. Uma grande que a gente atendia em Reboço, uma história, estamos aqui pra contar Não, estamos aqui pra... Deu certo lá, Cami? Tá, deixa eu só fazer a minha pergunta aqui pro Instagram, você vai me contar essa história. Tá, agora me filme nós aqui, faz favor. Ao vivo é cores.
Turma, estamos no meio da nossa gravação aqui, surgiu um papo nosso aqui, um papo meu com o Conde. Se tiver algum engenheiro agrônomo aí, faz a gentileza de contar pra gente de que forma que o esterco do porco ajuda no solo, ajuda no crescimento da tua lavoura, quanto que pode usar, quanto que não pode usar, quando que é indicado, quando que não é, né? Sim. Então, veja aí, se tiver algum engenheiro agrônomo, por gentileza, puder mandar uma resposta aí pra gente, agradecemos. Voltando agora, conta a história. Acontece lá, é uma granja grande e o terreno dele não era muito grande do produtor. E daí tem umas fazendas vizinhas, né? E eles tinham plantação de pinos ali, né? E tá bom, né? Tiraram pinos, né? E daí tava bem nessa época que tava alto adubo aí, né? E eles falaram, num terreno novo normalmente é baixa a produção. Sim, sim, até você arrumar ele. Terra. E eles acabaram pegando, e que nem diz o produtor, ele acabava indo lá jogar e tal, né? Tinha aquela dificuldade para tirar o esterco, né? Porque dá serviço, né? Sim. Mas aí e não é um serviço limpo, por assim dizer, né? Cheiroso. Mas aí eles tiraram ali aquele pinos e só jogaram o esterco de suíno e plantaram a soja. E numa outra área eles adubaram. Correção de solo, tudo. Fizeram melhor lá. A produção foi maior no esterco do que lá. Agora... Será? Olha só. Não precisava nem falar. Agora até nós tirava sal, não precisava nem falar para ir tirar esterco lá. Os caras tá na hora de nós tirar lá. Lógico. Então talvez esse negócio do adubo aí, do adubo químico industrial, seja apenas um grande combinado aí dessas grandes multinacionais, porque nós poderíamos estar fazendo tudo com esterco apenas, né? Pense o cheiro do Brasil, né? De resto... não supre, né? Não, claro, brincadeira só. Mas assim, é uma coisa muito rica, né? Assim, tem alguns produtores lá no Rio Azul, eles agora vão começar eles vão começar a criar gado também, e também estão esperando para comprar um maquinário para vender esse, né? Porque daí não precisa adubar lá a ZV, não vou saber bem qual que é que dá para você cortar e vender, né? Eles vão investir nisso, porque eles têm o adubo de graça, né? A suinocultura ali era um incômodo e hoje está se tornando uma coisa que é vantajosa. Uma coisa que nós aqui na nossa região não vê muito, mas tem a geração de energia que dá é gigante. Verdade, né? Nossa região não tem, mas é uma coisa assim que quando o pessoal investe no biodigestor e, né, na geração de energia, é um potencial muito grande. Pois é, isso aí é um negócio que é muito pouco falado, né? A gente ainda tá começando a migrar aí para uma energia solar, mas tem tanta forma, não é ideia disso que... Nossa, é uma coisa, só que aqui na nossa região ainda não... Estamos a passos lentos. E, turma, para quem não sabe, até agora nós falamos aqui, vocês acham que o Conde entendia muito disso? Vocês não viram o que eu vou perguntar agora. Que eu sei que é o carro-chefe lá do escritório do Conde, eu sei que é o principal serviço que ele oferece, que é relacionado à outorga d'água. Muitos de nós, às vezes... nem sabem que é necessário uma outorga para fazer a utilização da água. Né? Depois, agora o Conde vai explicar um pouquinho mais, porque essa água não nos pertence, essa água pertence à União e nós precisamos aí que ela nos permita utilizar essa água na produção rural. Como que é esse teu dia a dia com isso, com a outorga de água, Conde? Hoje nós fazemos bastante lá. Uma das coisas que a gente mais faz lá dentro do escritório é a outorga, né? Então, o que acontece? A água não é nossa, é um direito de todos e é uma união, né? Então, assim, para você utilizar esse recurso, você tem que pedir para a União para ver se você pode ou não, né? Então, aí que se chama-se outorga, né? Mesmo a outorga de um poço, como uma outorga de uma captação para uma irrigação, né? Esses dias eu peguei uma irrigação, o pessoal está começando a irrigar fumo. Então, assim, você vai entrar com esse recurso. Vamos falar primeiro do poço. Vou perfurar um poço. O que acontece muito? O pessoal vai lá e perfura o poço. Não é... Perante a legislação... Eu ia falar se foda, mas não pode falar palavra. Perante a legislação, você tem que tirar uma anuência prévia para perfurar um poço. Então, você tira essa anuência prévia. Beleza. Aí vai para o pessoal do órgão ambiental, que vai ver se... Beleza, não, você pode perfurar, porque tem algumas regiões que tem alguns aquíferos que não pode perfurar. Daí você faz uma previsão, você conversa com a empresa lá. Algumas empresas já fornecem o serviço, né? Mas algumas não.
Não, ó, beleza, ó, vou analisar aqui e você pode perfurar esse poço. Aí beleza, o órgão te dá essa anuência. Aí você... E isso nem para uso exclusivamente da produção rural, isso eu tô falando para uso da propriedade da casa, né? Sim. O pessoal vai consumir essa água. Aí beleza, a gente vai... Beleza, saiu a anuência, perfurou. Aí sim, a gente vai coletar essa água lá, fazer um teste, né? A gente hoje leva para um laboratório fora, né? Eu levo para Ponta Grossa, vai analisar, não, beleza, essa água tá boa para consumo. Aí sim a gente vai fazer a outorga. Tem vários, digamos assim, tem 2 tipos de outorga. Digamos, o uso insignificante é quando você vai utilizar até 1,8 metro cúbico, até 1.800 litros por hora, né? Então isso é um uso insignificante. Isso não tem assim. Então você faz e você vai ter esse documento por 4 anos, né? Vai sair uma outorga lá, uma dispensa que a gente chama, você vai poder utilizar, digamos lá, mesmo para uma suinocultura, mesmo para o teu abastecimento lá, para uma bovinocultura, vai sair isso daí. E daí, quando você tem lá, digamos, 5 mil animais, já não. Ele já vai aumentar, ele vai lá para uma outorga prévia, que a gente chama. O que é essa outorga prévia? Aí sim, vai ter o pessoal do órgão lá, vai analisar, não, ó, pode. Isso não vai afetar outro usuário, a gente chama. A tua perfuração aqui, digamos que tem um outro outorgado vizinho lá, se você consumir demais aqui, vai secar, ele vai acabar prejudicando. Eles analisam isso. Aí, beleza, sai a outorga prévia. Normalmente, depois da outorga prévia, você tem que licenciar a tua atividade. Então, se é uma suinocultura, vinocultura, avicultura, você licencia, aí sim você entra com a de direito. A de direito, daí sim, ela sai para 10 anos, e a de direito que você vai poder iniciar a captação. Né? Tipo, o que acontece? Hoje, o que mais aparece lá? O pessoal vai irrigar uma cultura. Né? Uma cultura de batata, cebola, tem bastante. Aí o pessoal, antigamente, ia lá e captava. Hoje não. O pessoal nos procura, a gente vai lá, entra com um pedido, a outorga prévia. Na captação no rio. Beleza, a captação no rio. O que o órgão analisa? Que o pessoal fica sempre com dúvida. Eles analisam se não tem outros usuários, se não tem um usuário a montante ou a jusante, e essa tua captação não vai atrapalhar. A montante para cima e a jusante para baixo. Se a tua captação não vai atrapalhar a jusante. Digamos, às vezes pode ser que nesse rio tenha uma captação para a cidade, que capta água para a cidade. Então, se você lá captar demais, vai secar e a população vai ficar sem água. Então, eles analisam isso. Acontece deles negar. Já aconteceu muito, de você fazer um pedido lá para uma irrigação e falar, não é possível outorgar esse volume d'água. O que às vezes a gente faz? Não, então a gente manda um pedido dizendo, não, então se a gente fazer um tanque e captar um volume menor, né, fazer ali um açude, capta um volume menor e eu vou captar do açude. Beleza. Às vezes e se eu tenho esse açude já na minha propriedade e... Açude, acho que a turma fala mais pro Rio Grande, né? Aqui a gente usa tanque. Tanque. Né? Então tem um açude, tem um tanque aqui já na minha propriedade, mas eu não tô captando de um rio que vem de fora. E também não tô perfurando, ele simplesmente tá ali, né? Um lago, uma lagoa, um tanque, um açude. Da mesma forma, eu preciso dessa outorga. Sim, você tem que outorgar o barramento. A gente chama o barramento ali, a barragem, mas é um tanque, né? Você tem que outorgar também, ver se esse tanque tá sendo viável, porque às vezes você tá barrando ali, tá secando o rio. Então eles vão analisar, ver se você não tá barrando demais e tá acabando com o rio. Então já aconteceu de casos de você ter que desmanchar o tanque. De você entrar com a outorga e dizer, não, esse tanque não é possível outorgar. E você deu o exemplo aqui da cultura da cebola e da batata. Essas são as culturas que mais precisam de irrigação? Porque, assim, o que é comum aqui da gente ver na nossa região, aqui o soja, por exemplo, o trigo agora, a gente não vê tanta, né, irrigação. Olha, eu atendo um pessoal de Guarapuava. Ou não sei se é a cultura ou o lugar, né? Aqui na nossa região é mais a cebola e batata que a gente vê. Mas assim, Guarapuava, ali eu atendo um pessoal, eles irrigam alho, beterraba, eles irrigam outros. Aqui a gente não vê pivô, lá eles já têm os pivô. Né? A gente tá tendo um pessoal que tá montando um pivô, 2 pivô grandes lá. Então é todo um processo. Aí uma coisa nova apareceu no Rio Azul e outra em Ipiranga. O pessoal irrigando fumo. Não é novidade. Não é esperado. Faz o gotejo, né? Não é com aspersor nada, mas é o gotejo. O pessoal acaba fazendo. É uma das coisas novas. Eu queria explicar o processo aí, deu uma enrolada. Então, o que acontece? O produtor, não, eu vou usar água de um rio. Então, eu vou entrar com a outorga prévia. Beleza, eles analisaram, não, Arthur, beleza, você vai captar lá
tá otorgado. Saiu a outorga prévia. Ela vai sair para 2 anos. Mas você não pode iniciar a captação. Você tem que entrar com licenciamento. Que daí até 50 hectares é uma DELA, e daí, beleza, a gente entra com licenciamento. Aí normalmente é regional, que vai analisar. Não, ó, Arthur, a tua bomba tá certa, a tua área ali não tá com problema, eles te dão a licença. Aí depois que eles te dão a licença, a gente consegue entrar com a outorga de direito. Aí sim, eles vão analisar lá, não, ó, tá tudo certinho, e vão te dar o direito. Aí sim, eles te dão o direito de captar aquela água. Aí você tá por 10 anos garantido que você pode captar aquela água. Antes disso, você não pode. Não, a legislação não permite. E isso... Bom, então vai servir para qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho lá uma estufa de morango. E o que você falou do gotejo, eu já lembrei. Tenho lá uma estufa de morango, eu tenho sei lá, alface, né? Sim. Então, para tudo isso, se eu vou fazer a exploração da água, capacitação não, captação de água, eu preciso... Isso. Mesmo que nem eu falei, ó, às vezes acontece com umas culturas que às vezes não, o gotejo é pouco... ela vai ser um uso insignificante, mas você tem um documento que se chegar um fiscal lá, ele não pode te autuar, você tá com o direito, a União te deu o direito de você fazer aquilo ali. Né? Que nem culturas que, quando você sai a outorga prévia, vamos voltar, não, ela sai uma condicionante hoje. Ela tá saindo condicionantes que é o quê? Você tem que pegar e instalar um medidor. Normalmente é um hidrômetro. Ou quando é uma outorga de lançamento lá, você tem que instalar um medidor. E nela, o órgão exige que você faça uma medição. Às vezes acontece, às vezes é medição, sai ali medição diária, medição horária, medição mensal, depende da situação. Então, o que acontece? A gente tem que monitorar isso e enviar, às vezes normalmente é anual, o envio do relatório anual. Se você não enviar, o que pode acontecer? Eles podem ver, não, você não está fazendo certo, ou você está captando mais do que deveria. Outorgado, eles podem ter que cortar. E quanto que isso custa para o produtor? Não em relação aos seus honorários, né, do seu serviço, mas para recolher em relação aos órgãos, qual que é o custo de todas essas liberações assim? Olha, o produtor, assim, com as taxas, hoje ele vai gastar uns 2 mil e poucos reais aí, assim, uma outorga, mais ou menos, de 2 a 5 mil aí, mas é dentro disso daí, que depende da situação, ele vai gastar não é um valor assim, eu acho que pelo tamanho da multa que ele pode tomar, sim. Eu acho que é um valor pequeno, e ele vai estar tranquilo, vai estar dentro da legislação. Sim, e em relação ao teu serviço, assim, né, claro, é difícil a gente falar um preço, a gente não sabe o serviço, mas pra gente ter uma ideia, assim, a partir de que momento, né, você vai até lá, o teu dia a dia no fazer esse serviço, você precisa ir na propriedade, precisa verificar em loco? Normalmente a gente faz uma conversa com o produtor, né, porque hoje tem a foto aérea, você já vê o tanque ali, a gente consegue ter o próprio órgão fornece, tem o sistema lá, Cigargé, lá, que a gente consegue ter uma noção de se tem outros usuários, assim, já faz uma análise, assim, para ver se é possível outorgar aquilo ali. Mas normalmente a gente não vai, né? Depende, do produtor fala, não, vamos lá, beleza, a gente vai lá. Quando é tanque, normalmente a gente vai lá. Ele vai pegar de um tanque e vai lá. Igual eu falo, se a gente tenta, o jeitinho, né? A gente tenta pedir outorga, às vezes, quando é de um tanque, sem fazer do tanque, porque é um custo. Tem um custo maior dele fazer uma outorga do tanque. Então, a gente às vezes... Mas normalmente eles recusam, eles dizem, ó, para sair a decapitação, que a gente chama, tem que fazer a do barramento. Então, tá acontecendo bastante aí. E por que o pessoal tá fazendo? Porque hoje no banco não sai. Sim. E é uma coisa assim que eu digo, como vai para um setor só do órgão, tem muita demanda. É o Paraná inteiro pedindo. Então, assim, demora. Hoje, assim, para ser uma outorga é de 6 meses a 1 ano. Eles têm 120 dias para te dar uma resposta. Mas às vezes eles te pedem uma coisa. Você responde. Daí ganha mais 120. Então, assim, normalmente os processos aí demoram 6, 7, 8 meses para sair. Quando eu vou te perguntar se é um negócio que é pessoal, não é nada técnico, assim, né, do teu serviço. A gente, todos nós que nascemos aí no século passado, né, a gente já vem com aquele negócio na cabeça assim, a água tá acabando, a água do mundo tá acabando, vai acabar a água do mundo, tá acabando a água, não pode escovar o dente com a torneira aberta porque vai acabar a água e o produtor rural fica gastando toda a água do mundo e, né, você cresce com essas coisas na cabeça. Mas
de fato, no dia a dia, explorando poços, aquíferos, rios, tanques, e você que está todo dia vendo isso, como que você vê essa situação, assim, num geral, No assim? geral, a minha visão, assim, a água não vai acabar. Uhum. Não vai acabar, não. Vai acabar a água potável para você consumir. Uhum. A água não vai sumir do mundo. Sim. Não tem como ela sumir. Vai acabar águas potáveis, digamos, para você tratar uma água lá, digamos, para o ser humano consumir, vai você ter um custo muito alto. Uhum. Então, tipo, hoje um custo lá, digamos, da água é R$1 por litro, digamos, para Sanepar lá, não sei, tô só supondo. Claro. Vai chegar que vai ser 10, 15, 20 reais. Aí, entendeu? Daí quem que vai pagar a conta é o consumidor. Então, assim, a água não vai acabar. A água, ela vai acontecer que ela vai acabar águas potáveis. Né? Começa a consumir água de aquífero. Vai chegar um momento que não vai ter água. Digamos, daí lá o produtor lá que tem um suíno, lá um bovino, vai ter água. Se ele consumir de forma que nem o pessoal fura, poço, e consome de forma errada, vai chegar um momento que seca. E assim, acontecem casos, você vê, de faltar água para o produtor já, de não encontrar facilmente, de não conseguir trazer isso para próximo dele? Sim. Né, um caso aqui, até já foi cavado 4 poços na propriedade e não tem água. Não acha? Não dá água. Não dá água. Nossa região aqui já... Iratice, o pessoal que lida com poço diz que é uma região meio chatinha. Já estão se batendo em dia aí, né? Chatinha de achar, porque começa a consumir de forma errada. Tem muito consumo. Normalmente o pessoal no motor consome, vai acabar a água boa ali. Daí o que ele vai fazer? Ele não tem água dele, vai ter que cuidar da nascente, que ele às vezes fechou lá. Lá atrás. Entendeu? Vai ter que recuperar ela, tratar aquela água, porque senão ele não vai ter. E assim, bom, você também, né, que tá bem nesse meio, em alguns episódios aqui, eu já falei assim que você tem que já não é mais aquela visão, né? Claro, aqui eu tô falando para convertido, né? Nosso público aqui sim. Sabe disso. Mas se eventualmente esse episódio chega lá em algumas pessoas que não são do nosso meio, assim, já foi aquela época em que você olhava o produtor rural como, é o inimigo do meio ambiente, o produtor quer fazer o quê? Botar fogo na Amazônia e derrubar as árvores e plantar. Não, isso eu já acho que já foi. Eu acredito que o produtor que de fato busque mais produção, mais dinheiro no bolso, tudo isso ele depende de um cuidado ambiental e que, assim, não é impossível você produzir em qualidade e quantidade e respeitando o meio ambiente. O que você vê da tua prática mesmo, de que você trabalha com isso todo dia? Igual eu falo assim, né, o produtor rural, né, hoje ele é um empresário rural, na verdade, né? Então hoje ele é uma empresa a céu aberto, então quanto ele tiver uma gestão melhor, mais ele vai produzir. Então, que o pessoal está diminuindo, que ela fechava lá a nascente e secava ali, está diminuindo isso. Então, eu acho que melhorou bastante. A mudança de geração, né? Uma geração que já vem, que está assumindo hoje a parte rural, uma geração que tem uma cabeça um pouco mais aberta. Tanto que a gente está sendo buscado para isso, né? Tipo, no início falei, falava em ambiental, o pessoal já... Não, hoje não, vamos fazer. Não fazer é necessário. Tipo, igual a gente atende o pessoal aí, o pessoal, não, vamos fazer o certo, vamos, né, quer fazer o certo para não ter o incômodo e ter aquilo ali, ter o direito, né? A gente, que nem assim, a gente fala, você tem o direito de captar, só que tem uma parcela que você pode captar, você não pode secar. Sim. Acontece assim, que já aconteceu muito, o cara lá tá captando água, trancou o rio e secou meu tanque aqui para baixo. Entendeu? Isso é uma coisa que eu acho que já deve ter escutado também. Sim. Então não pode, você tem que ter um uso consciente. Tudo no meio ambiente, se você usar conscientemente, você vai ter para sempre. E hoje se bater lá na tua porta, né, 2 perfis aí de produtor. Um que tá querendo fazer as coisas de forma correta, mas também aquele produtor que não fez até agora da forma correta. Estocou mais do que tinha que estocar, estragou nascente e tudo mais. Tem como recuperar isso, né? Não é tempo perdido, tem como... Sim, é possível, né? Até um programa que eu achava muito interessante era o tempo que tinha aquele SISLEG, que foi extinguido, né? O produtor que ele não tinha a área de reserva dele, ele tinha que adquirir uma área, Eu achava uma das coisas assim que era um programa muito interessante. Não sei o porquê que acabou aí, né? Mas agora acho que o Mauro deve saber melhor lá, mas acho que a partir de novembro vai ser obrigado
aos produtores a ir regularizando o seu imóvel, né? Ter o georreferenciamento. Isso. Ele já está em caminhos, né, disso, e aí foi fazendo por tamanho, né? Agora os menores também vão ter essa necessidade de ter o gel, de ter tudo... Igual eu falei, eles querem saber. Sim. Querem, tipo assim, um mapeamento do solo, né? Eles querem saber onde que tem área, onde que não tem, quem produz, né? A área que é produtiva ou não é produtiva, até porque, a reforma agrária tá, né, o atual governo tá batendo na porta. Sim. E vai de você também tomar seus cuidados aí para que ou produza, mantenha, ou daqui a pouco vai querer alguém aí vai querer produzir em cima, né? Chega lá acontece, pegar documento, saber Deus como que tá. Isso chega bastante pra gente lá. Não, nem me fale. Então, assim, quanto mais certinho, tenho documento, tenho matrícula, tenho o CAR, né? Tenho autor. Nossa, pode ficar tranquilo que não vai tirar o direito de você produzir. Sim. Agora o cara que leva meio bagunçado ali, complica, né? Conde, e a gente falou antes e a gente nem percebe que a nossa horinha aqui, ela passa que a gente nem vê. A gente às vezes fica com medo que não vamos ter papo para tocar durante uma hora e dali a pouco a gente já tem que puxar o freio de mão que o nosso tempo começa a bater. Mas, Conde, obrigado por você ter aceito o meu convite. Na verdade, nós já conversamos um tempo atrás, né? E daí acabou que não encaixou as agendas, mas hoje deu certo. E rapidamente você aceitou o meu convite. Fico lisonjeado mesmo, né? Por ter topado vir aqui no Conectagro, falar com os nossos telespectadores, agora aqui nessas nossas novas big câmeras e de um assunto que está em voga, como eu falei, e é algo que eu sempre repito, passou aquele tempo do cara que tem medo do ambiental, que o ambiente, porque quem tá falando de meio ambiente tá querendo pegar minhas coisas, tá querendo que eu produza menos, muito pelo contrário. Para quem quer produzir mais, para quem quer estar com tudo regular, quem quer gerir a sua empresa a céu aberto, é essencial e fundamental a preocupação com o meio ambiente, né? E obrigado por ter vindo aqui, compartilhar um pouco do teu conhecimento e deixa teus contatos também para quem quiser entrar em contato da tua empresa e tudo mais. Sim, quem precisar, a gente até estamos em novos local também lá. Opa! A gente atendia ali, nosso escritório era para baixo do Cavalinho, mas agora acabamos mudando ali para Rua 19 ali, em cima do Blansk, Joia, onde era a locadora de vídeo, né? Essa tempo eu não peguei, eu não morava aqui em Iratiém. A gente tá ali, até nem coloquei uma placa, então há menos de um mês ali, estamos atendendo ali. E quem tiver dúvida, quiser alguma coisa, manda uma mensagem pro Arturo, manda pra gente lá, a gente tá... Passa teus contatos, porque de repente o pessoal lá do Amapá tá nos assistindo agora e quer contratar o serviço do Conde, quando teus contatos... Passar meu celular, pode ser? Pô, teu celular, BIP, ICQ... Meu celular é 42 9900 5868, entra lá que a gente tá lá pra atender, quiser tomar um café lá com nós, estamos lá. Quiser tirar uma dúvida, alguma coisa... A gente... Ou só tomar um mate também, então, de parceiro, né? Ando meio corrido, que a gente trabalhava em 2 lá, mas agora eu tô sozinho, não deu certo de contratar alguém ainda, mas a gente tá lá, vamos atender e vamos tirar dúvida, né? Nossa, já aconteceu muito, o produtor chegar lá, a gente conversar, claro. Beleza, tipo... esclarecer. Não, e você dá uma instrução pro cara, às vezes é o que ele precisa e resolver o problema. Igual a gente aqui, às vezes acaba... Nossa, fizemos 1000 pensamentos de falar e às vezes acaba passando alguma coisa, né? E às vezes o produtor tá com dúvida, vai lá. Gente. Claro, chama a gente. Quem quiser também falar com o Conde pode mandar aqui no Conectagro, que nós damos um jeito de chegar essa mensagem lá no o nome da nossa empresa lá é Elo Engenharia, né? Meio ambiente, né? Então, chegue lá que nós vamos dar um jeito de achar uma solução, vamos... Às vezes acontece muito, às vezes a gente acompanhar o produtor até o órgão lá. Sim. Tá aberto lá. Dá um jeito pra tudo. Sim, nós resolvemos. Conde, brigadão então pela tua presença. Aos nossos espectadores, seguidores, muito obrigado e novamente reitero, né? Obrigado pela paciência dessas 2 semanas que nós ficamos sem episódio, mas prometemos a vocês, né? Minha nova produção, Camille, tamo junto, não ficarei mais tanto tempo longe de vocês. Turma, obrigado pela audiência de vocês e até a próxima semana.